Meio-dia, 14 minutos. Chegou nos momentos mais gostosos de sexta-feira. Vamos falar de Brasília. Mesa para dois. Brasília, nosso patrimônio. Com Liliane Cardoso. Com Liliane Cardoso. Lili! Coisa chique, hein? Adoro! Achei chiquérrimo, tô me sentindo importantíssima. Não precisa sentir não, você, meu amor. Boa tarde. Boa tarde a você que está nos ouvindo. Muito carinho para você, obrigada pela companhia. Lili, eu adoro as coisas de Lili, gente. Assim, a Vivi Costa muito bem me representou durante minhas férias. E aí eu só tive a oportunidade de abrir a caixa misteriosa de Dona Lili. A uma caixa vez. misteriosa, tchan, 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 tchan. Agora estou aqui, ouvintes que não estão acompanhando a gente pelo YouTube, né? Tem uma caixa branca na minha frente e sempre Lili traz um item que vai pautar a nossa conversa. E agora a gente tem uma pedra aqui dentro, Jesus. Tem uma pedra, ouvinte pedra. querido, ela está segurando uma pedra. Eu Parece procurei, meteorito. eu peguei uma pedra lá no meu jardim, falei, vou pegar uma cheia de buraquinhos e tal, para A ilustrar lua. o quê? Aquele meteoro, né, que entra na atmosfera e fica todo iluminado e depois vira aquela pedra e tal. Por que isso? Porque a gente vai falar do meteoro, né? A palavra-chave é meteoro. E Brasília tem o seu meteoro, que é aquela escultura do Bruno Jorge em frente ao Palácio do Itamaraty. O Bruno Jorge está aí, ouvinte, a gente está mostrando para quem está vendo no YouTube, está mostrando o meteoro. Queria que o Davi deixasse aí, para daqui a pouquinho a gente vai falar o que representa essa forma, então fica mais fácil para as pessoas entenderem, para quem está assistindo no YouTube. Mas o Bruno Jorge é o mesmo escultor dos dois candangos da Praça dos Três Poderes. Olha! Então é ele. E eu queria que o Davi colocasse de novo a imagem. A gente está pondo, ouvinte, a imagem do meteoro. Se você estiver de Uber, estiver passando perto do Palácio do Itamaraty e tiver a oportunidade de ver, né? Ele representa os laços diplomáticos entre os 5 continentes. Você veja que ele tem 5 pontas, né? Perfeito. Quando você olha do último andar do prédio, você pode imaginar uma esfera, uma calota, né? A calota da Terra, né? E o interessante também, quando você vê ele no espelho d'água à noite, iluminado, parece que ele está em movimento. Então, é como se a calota da Terra, os 5 continentes, estivessem juntos em movimento. Esse seria o simbolismo dessa escultura do meteoro. O espelho d'água com quem ele atua, né, com quem um meteoro atua, ele tem 2.035.000 litros d'água, veja só. Esse espelho d'água, ele foi esvaziado uma única vez há 3 anos, quando esse meteoro passou pelo primeiro restauro, depois de 54 anos ele teve o primeiro restauro. A gente tem essa foto aí dos 2 restauradores ali dando uma olhada no meteoro, já dentro do espelho d'água esvaziado no Itamaraty. Ele passou por um check-up, né? Como a gente tem um check-up, ele também passou por um check-up intensivo, né? A gente brinca, né? Exame de ponta à curva, né? Para ele poder brilhar hoje. Ele tinha várias marcas, inclusive de algumas manifestações, algumas pessoas resolveram subir, né? no meteoro. Deus. Então, o mármore foi realmente muito machucado. E depois desse restauro, ele pode ser visto hoje na beleza que ele tem hoje. Então, você que passar por lá, orgulhe-se disso. A obra tem 54 toneladas, Bárbara. Que isso, Bárbara, gente? e tem o peso de várias histórias que agora eu vou contar para você. A primeira delas diz respeito ao local onde o meteoro foi colocado, em frente ao Palácio de Itamaraty e não dentro dele. O que foi que aconteceu? O Niemeyer, ele resistia de colocar o meteoro na frente, porque ele achava que podia prejudicar a fachada do Palácio do Itamaraty. O Palácio do Itamaraty é conhecido também como Palácio dos Arcos, é uma das obras mais bonitas de Niemeyer. E ele achou que aquela obra poderia interferir na beleza do Palácio dos Arcos. Aí, o que aconteceu? Teve um diplomata, o nome dele é Vladimir do Amaral Murtinho, ele era curador de artes na época, e ele tentou convencer o Niemeyer a colocar a obra em frente ao palácio. Por quê? O Niemeyer achava assim, que já tinha... Aliás, o Murtinho achava que já tinha obras demais lá dentro. 580 obras dentro do Palácio do Itamaraty. Uma delas a gente vai mostrar agora, que é essa escada helicoidal. Nossa, Esse nome, ouvinte, a gente está mostrando uma escada que ela é suspensa. Ela foi calculada pelo Joaquim Cardoso, ela é belíssima. Quer dizer, além de todas as obras de arte que tem dentro do Palácio do Itamaraty, você tem também obras da arquitetura
como essa Essa escada escada helicoidal. Decora este nome, ouvinte, escada helicoidal, para quando você for visitar o Itamaraty com alguém de fora de Brasília, para você sentir orgulho, porque é uma escada maravilhosa. Então, o que foi que o Vladimir do Amaral Murtinho falou para o Niemeyer? Olha, já tem coisa demais lá dentro, vamos colocar do lado de fora. Aí Niemeyer, assim, meio reticente, porque ele tinha um escultor que era o escultor predileto dele, que é o Alfredo Sesquiati, aquele que fez os Anjos da Catedral. Aí sabe o que ele fez? Eu estou dando um papel aqui para a Bárbara. Ele pegou um pedaço de papel e fez uma bolinha no pedaço de papel. Veja que quando você faz essa bolinha, até que parece um meteoro, olha só. Ele colocou essa bolinha em frente à maquete do Palácio do Itamaraty e mostrou que esta obra não interferiria na fachada, pelo contrário, enfeitaria a fachada. O Niemeyer, então, se convenceu e aí, pois bem, o meteoro foi parar na frente do Itamaraty. Aí vem outra história. O Bruno George foi buscar o bloco de mármore logo ali. Sabe onde é o logo ali? Itália. Pois é. Mármore ele foi italiano. para Carrara, passou 14 meses em Carrara e foi atrás de um bloco único de pedra, de mármore Carrara, de 120 toneladas. Pegou esse bloco de 120 toneladas e esculpiu um meteoro. Transformou isso das 120 para as 54 toneladas. A pedreira de onde o meteoro foi retirado passou a se chamar Brasília, em homenagem a justamente este trabalho. A obra, terminada, foi transportada para um navio, o nome do navio é Solon. Parou no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro veio de carreta aqui para Brasília. Então, em 1967, foi a montagem, contou com 30 trabalhadores. O Bruno George disse no depoimento para o Arquivo Público de Brasília o seguinte: esse é o Bruno George, você que está só nos ouvindo, a gente está mostrando um retrato dele, do Bruno George. Então, se você tiver a oportunidade depois de ver no YouTube como é o rosto do Bruno George, né? O Bruno George disse que ele participou, né, da colocação. Então, pegaram um guindaste, tantas toneladas, e colocaram, suspenderam, né, um meteoro e ele embaixo, para falando assim, fica aqui, vai mais para lá, não sei o quê. Só que ele disse que em determinado momento o guindaste soltou. Aí houve uma queda de 1 metro. Aí soltou e de repente o guindaste esticou. Quando ele esticou, a obra parou a 20 centímetros da cabeça do Bruno George. Meu Deus. Aí o Bruno George disse que quase foi atropelado pela própria criação. Palavras dele ao Arquivo Público do Distrito Federal. Mas você está ali, de repente você está olhando aquela coisa, zup, 50 toneladas. Aí parou a 20 centímetros da cabeça do Bruno George. Aí colocou lá, tudo bem, etc. Aí o melhor para o Bruno George foi a satisfação, ele também disse ao Arquivo Público, do Niemeyer. Ele disse que o Oscar veio e me abraçou, primeira vez que ele me abraçou e disse, olha o que o Oscar Niemeyer disse para o Bruno George: Bruno, você superou a você mesmo, superaste tudo, gostei demais da tua escultura. Então ele ficou felicíssimo com o resultado e felicíssimo por ter deixado o Niemeyer satisfeito e ter recebido até um abraço do Oscar Niemeyer. Então, essa é a história dessa obra incrível. Você que, por acaso, passar por lá, sinta-se orgulhoso mais uma vez de Brasília. Você que for levar algum turista, conte essa história. E no YouTube a gente tem essas imagens maravilhosas também, né, para compartilhar com você. E eu queria, Bárbara, já que a gente está falando aqui de uma explosão de sentimentos, de um meteoro da paixão, quando a gente voltar para o nosso cardápio musical, de colocar um Meteoro da Paixão de Luan Santana, que tem um refrão, Meteoro da Paixão, explosão de sentimentos, que é nada mais, nada menos do que é essa obra, né? Gente, a expressão de sentimentos que eu tenho por essa mulher. Cada vez que ela vem aqui, meu repertório de Brasília aumenta tanto, eu fico tão feliz, assim. Eu já tinha amado a visita. Pô, deviam falar isso na visita que eu fiz lá no Itamaraty. Eu fiz uma visita de 1h30 lá, ninguém falou falou nada dessa história. É tão maravilhosa essa história, Maravilhosa gente. essa história, maravilhosa. Ah, não, vou abrir um adendo lá. Eu amei a visita, vale muito a pena visitar. A gente visita gratuita ao Itamaraty para ver a escada helicoidal. Porém, entretudo, então ninguém falou do meteoro. Agora sim, Lili, muito obrigada por completar ainda mais do repertório de Brasília, né? Maravilhosa. Eu que agradeço sempre. Olha, paz e bem para você que está ouvindo a gente. Um beijo bem grande no coração.